Volta. Aplauda o Espírito Santo bem forte nessa noite. Ei, aleluia! Graças a Deus. Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Ainda em pé, por gentileza, eu convido você a abrir a palavra de Deus. Palavra de Deus que está na carta aos Hebreus, lá no Novo Testamento. Hebreus capítulo de número 11. Vamos fazer leitura em o versículo de número 1. Eu quero dar boas-vindas a todos os visitantes e também, muito especialmente, ao irmão Edson Colombelli, que recuperou-se da Covid. Ele, o Gessé e tantos outros aí que passaram, mas graças a Deus estão conosco e já estão curados há bom tempo. Glória a Deus. Hebreus capítulo de número 11. Vamos fazer leitura em o versículo de número 1, onde está escrito assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Preste atenção na palavra esperam. E a prova das coisas que não se veem. Versículo 3. Pela fé entendemos que os mundos foram criados. Preste atenção em criados. Pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Versículo 7. Pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Deus, preparou. Preste atenção no verbo preparou. Uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Amém? Eu quero trazer uma mensagem titulada Os Verbos da Fé. Retorne por bondade a seu assento e que a sua atenção esteja presa somente na palavra do Eterno, o nosso Deus. Vocês perceberam que estamos em um capítulo que até sugiro que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse capítulo, porque haveremos de tecer comentários a respeito dos principais verbos que aparecem dentro do capítulo de número 11 da carta aos Hebreus. Alguém disse, e eu concordo, que esse capítulo é a galeria dos heróis da fé, porque homens e mulheres que tiveram uma crença muito forte, uma confiança no seu Deus, eles viram a mão de Deus agindo, eles viram o milagre acontecendo em suas vidas. E na leitura que fizemos, vocês prestaram atenção de que pelo menos 3 verbos eu salientei, mas em cada versículo há um verbo em destaque, e eu quero pregar um pouco sobre estes verbos que acompanham a nossa fé. Você sabe, você aprendeu na escola, que o verbo é o que dá ação na frase. Uma frase sem um verbo, ela não tem movimento, ela não tem ação. Então o verbo ele se desloca para o passado, ele também representa uma ação no presente, ou também no futuro, como todos nós sabemos. Agora, interessante, queridos, que ocorreu determinados verbos, certas coisas aconteceram na vida destes homens e destas mulheres,
porque antes eles creram, porque antes eles adoraram ao Senhor. Eu preciso explicar que a fé, ela existe tanto uma palavra no hebraico como no grego. No grego significa pistes, e a tradução seria confiança, fidelidade, fé, crença. No hebraico a palavra é emuná, e emuná também significam as mesmas coisas. Acontece que o hebraico é uma língua mais tangível, é uma língua mais concreta, e os hebreus antigos entendiam que tudo que é espiritual, ele pode ser melhor explicado com um exemplo físico, em um exemplo concreto. Então, eles entendiam que quando a palavra fé, há alguns hebraístas que dizem que ela é melhor explicada quando uma pessoa está em um rio e ela está à beira de se afogar. Mas, do momento para o outro, passa um tronco de uma árvore que vai descendo o rio abaixo. E a pessoa se agarra naquele tronco, se agarra naquela madeira, e por esta atitude, por estar agarrado naquilo, ela é salva, ela não afunda, ela não vem a perecer, porque ela se agarrou em algo que dava a ela sustentação, equilíbrio, firmeza e confiança. Quando você diz que tem fé, na verdade eu interpreto que você está dizendo: pastor Diogo, eu me agarro com Deus, eu confio em Deus. Fé não é só uma questão de crença. Existem 3 tipos de fé segundo a Bíblia. Existem pessoas que têm fé, mas se você analisar no que elas acreditam, a fé dela não é uma fé bíblica, e por conta disso não vai lhe render nada. Tem pessoas que têm fé num galinho de arruda atrás da orelha. Tem pessoas que têm fé em um pé de coelho atado no chaveiro do seu carro. Pobre do coelho, não pôde fazer nada por ele, poderá fazer pela pessoa nada. Tem pessoas que têm fé em uma cabeça de um boi lá na fazenda, na porteira da fazenda. Pobre boi, passou a vida inteira puxando um arado, não vai poder fazer nada pela vida daquela pessoa. Você não pode dizer que as pessoas que acreditam em esses fetiches religiosos, essas pessoas que se apegam em amuletos, você não pode dizer que elas não têm fé. Elas até têm, mas é uma fé muito frágil. É uma fé que se agarra em coisas que não poderão fazer nada por elas. Você não pode, quer dizer, poder pode, mas não funciona. Não funciona quando você se agarra em algo que é menor do que você. Um galho de arruda, com todo respeito às religiões que creem nisso, mas ele é menor que você. Um pé de coelho é menor que você. A cabeça de um boi é menor que você. Uma espada de São Jorge plantada lá na frente da sua casa é menor que você. Essas coisas são menores que você. E elas nada poderão fazer para solucionar os problemas e socorrer você nos momentos em que você mais precisa. O segundo tipo de fé, a primeira é a natural. A segunda é uma fé espiritual. É uma fé salvífica, que são aqueles que creem em Deus, no Deus verdadeiro. O Deus que criou os céus e a terra. Esse Deus não é um Deus que eu posso carregar no meu pescoço. Ele não é um Deus que eu posso pintar ele no quadro, porque por mais que eu tente, será uma pintura muito pequena, perto do que ele realmente é. Esse Deus, ele não é um Deus que eu posso carregá-lo, porque um Deus que eu posso carregar, então ele não é Deus. Então pessoas que têm uma fé na Bíblia, uma fé no Deus da Bíblia, são pessoas que são salvas pela crença que há um Deus nos céus.
e que se agarram com Ele, e por conta disso, elas terão a sua vitória, o seu escape. E eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas que estão agarradas nesta fé. Você está aqui adorando um Deus que é maior, um Deus que é grande, um Deus que aquilo que o pé do coelho não pode fazer, Ele pode fazer na sua vida. E o terceiro tipo de fé é uma fé sobrenatural. São pessoas que são dotadas não, porque parece que Deus deu o dom e umas têm e outras não têm. Existe a fé como um dom espiritual. É verdade, isso é assunto para outro dia. Mas quando você exercita a sua fé, quando você se agarra com Deus de verdade, quando você se agarra, assim como eu expliquei antes, que alguém se agarrava num tronco de uma árvore para se salvar, quando você se agarra com a palavra de Deus, quando você se agarra com esse Deus, quando você cegamente descansa nele, nas promessas dele, no que ele disse na sua palavra, no que ele prometeu para a sua vida, quando você cegamente, você confia nisso, você experimentará os milagres de Deus na sua história. E se você me perguntar, pastor, o que é milagre? Milagre não se explica, milagre se aceita, milagre se crê. Eu não posso explicar para você como acontece o milagre, eu posso te dar a rota do milagre, e tudo que você precisa é descansar cegamente que o Senhor Jesus é poderoso para fazer uma obra tremenda na sua vida. Eu quero salientar aqui alguns personagens da Bíblia Sagrada que confiaram em Deus, que creram nele, que descansaram nele, e veja o que aconteceu na vida deles. A Bíblia diz no versículo 1 que a fé é a certeza das coisas que se esperam. E aqui está o primeiro verbo que eu quero pregar, o verbo esperar. O que você está esperando para a sua vida? E esperar vem de esperança. E o que é esperança, pastor? Esperança é uma fé no futuro. Toda pessoa que tem esperança, ela é otimista. Toda pessoa pessimista, ela não tem esperança. Porque o pessimista, ele não acredita em dias melhores. O pessimista, ele não espera que alguma coisa boa vai acontecer na sua vida. E por ele não esperar em Deus, por ele não acreditar que algo melhor vai suceder no seu futuro, por não crer, nunca vai acontecer algo de bom, de miraculoso, de extraordinário na vida desta pessoa, porque ela não tem uma fé para esperar no agir de Deus na sua vida. Olha, eu não conheço o futuro, eu não posso dizer muitas coisas do futuro. Agora, uma coisa eu tenho que verbalizar aqui nesse altar: com certeza o meu e o teu futuro, ele será muito melhor do que foi o nosso passado. Eu preciso acreditar nisso, eu preciso esperar isso. E você que me ouve esta noite, receba uma fé que espera, receba uma fé de dias melhores. Aí você diz assim, pastor Diogo, mas eu interpreto o meu futuro analisando o meu passado. Como nada de bom aconteceu no meu passado, eu não tenho essa crença de que os dias posteriores serão melhor na minha vida. Olha, queridos, não sei quem regeu o teu passado. Eu não sei se no teu passado você estava dentro de uma igreja como hoje você está. Eu não sei se lá no seu passado você dava tempo para Deus como você dá hoje. Então você não pode medir o teu futuro olhando para o seu passado. Eu quero que esta noite você simplesmente creia
Simplesmente se entrega, simplesmente verbalize, simplesmente aceite que Deus tem algo melhor nos dias futuros na sua vida. Sempre que eu assumo essa tribuna, eu digo que Deus tem dias melhores para você. Levante a mão quem crê nisso. Receba o verbo esperar. Espera que o seu milagre vai chegar. Espera que a porta que nunca se abriu, ela ainda vai se abrir. Espera que um dia essa doença vai sair do teu corpo. Vai esperando, porque Deus não vai desonrar a sua fé. Aleluia. Segundo verbo é o verbo criar. Versículo de número 3. A Bíblia diz que pela fé os mundos foram criados. Então significa que a fé, ela é criadora. A fé, ela é criativa. Por isso que coisas que não existem hoje na sua vida, e elas não poderão existir de forma mecânica, de forma natural, porque se assim fosse, na força do teu braço você conseguiria, na força do teu intelecto você conseguiria, mas só que não conseguiu. Então é na fé que aquilo que não existe passará a existir na sua vida. Receba esta noite uma fé que cria coisas, uma fé que faz acontecer, uma fé que faz existir aquilo que hoje não existe. Mas pastor, eu não tenho hoje, mas terá em nome de Jesus amanhã. Pastor, eu não possuo hoje, não possui hoje, nunca possuiu no futuro, mas há de possuir, porque a fé que você recebe agora é uma fé criadora, uma fé que faz abrir porta onde não há parede, uma fé que encontra cura antes da medicina chegar. Esta fé opera milagres na sua vida. Aleluia, glória a Deus. Terceiro verbo é o verbo salvar. Versículo de número 7, diz a Bíblia: e pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou, preste atenção no verbo preparar, preparou uma arca para a salvação da sua casa. Sua casa está no plural, porque se fosse no singular, a Bíblia diria apenas a fé de Noé, salientaria apenas Noé. Tudo bem, salientou Noé, mas salientou toda a casa de Noé. Se você ler lá no livro do Gênesis, capítulo 8, você vai ver que Deus salvou a Noé, a sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. Toda a casa de Noé. E quando a Bíblia fala em casa, não é de paredes que ela está falando de família. A fé era de Noé, mas toda a casa dele foi salva, porque ele preparou um meio de salvar a sua família. Deixa eu explicar algo para você. Às vezes o inimigo, ele aponta o dedo para a sua consciência e diz assim: o que adianta você estar aqui na igreja se o teu cônjuge deixou você ali na porta da igreja e saiu, sabe lá onde está? O que adianta você estar aqui se o teu pai e a tua mãe são contra ao evangelho de Jesus? O que adianta você estar aqui se os teus filhos não estão? E aí o inimigo, ele faz você acreditar que você vai para o céu, mas que o teu filho, o teu cônjuge, o teu pai, o teu avô, as pessoas que você ama não irão para a eternidade com Deus, pelo simples fato delas não estarem sentados aqui na igreja do seu lado. Mas assim como Deus
salvou a Noé, e ainda que a Bíblia exalte somente a fé de Noé, mas salvou seu filho Sem, Cã e Jafé e suas respectivas esposas. Quer dizer, Deus salvou toda a casa de Noé por causa da atitude de Noé. Não entendi, pastor Diogo. Eu quero profetizar na tua vida que as pessoas que você mais ama não vão perecer no inferno sem Deus. As pessoas que você vive com elas podem não estar hoje na igreja, mas Deus vai dar um jeito de trazer elas. Sabe por quê? Porque você é um Noé que está preparando a salvação da sua casa. Vai preparando com seu glória a Deus. Oh glória, cada vez que você lê a Bíblia, você está preparando a tua arca. Cada vez que você vem no culto aqui de quinta-feira, você está preparando a salvação da tua família. Levante a mão direita quem crê em profecia. Em nome de Jesus, teu marido não vai para o inferno, tua esposa não vai, teus filhos não vão. Sabe por quê? Muito em breve eles sentarão aqui do teu lado, dando glória a Deus. Quem acredita, abre a boca e glorifique o nome do Senhor. Aleluia. Outro verbo da fé é o verbo abençoar. A Bíblia diz, meus amados, no versículo de número 20, Isaac estava velho. Isaac abençoou a Jacó e Esaú no tocante às coisas futuras. Pensa nisso. O velho Jacó, antes de morrer, ele chamou seus filhos e colocou a mão sobre eles e começou a proferir palavras de bênção. Começou o velho Isaac a proferir palavras que haveriam de acontecer no futuro, e elas sucederam. Nenhuma palavra caiu por terra, porque na sequência da leitura bíblica, você vai ver que Deus cumpriu aquilo que foi verbalizado pela boca de Isaac, o pai de Jacó e o pai de Esaú. O que eu aprendo? Às vezes você espera em Deus, e quanto a isso não há nenhum problema. O problema é quando a gente espera só em Deus e ao mesmo tempo não faz nada para ajudar. A gente tem que fazer a nossa parte. E se Deus ainda não abriu a boca para dar um brado de vitória na sua vida, coisa que vai acontecer, você deve abrir a tua primeiro e começar a verbalizar a mudança na sua história, na sua descendência, na vida dos seus filhos. Se Deus não abriu a boca ainda para bradar na sua vida, abra você e comece a verbalizar coisa boa acerca dos seus filhos. Quantas pessoas eu converso que diz assim: pastor, eu fui amaldiçoado em casa. Meu pai disse que comigo só a polícia para dar conta. E eu virei nisso aí. Disseram para mim, pastor, que eu seria uma mulher da vida, que eu seria isso, que eu seria aquilo, que eu seria um marginal, que eu não ia ser ninguém na minha vida. Quantas pessoas carregam traumas, quantas pessoas, elas estão com a sua alma machucada pela força de uma palavra de um pai, pela força de uma palavra de uma mãe, que em um momento de ira espraguejou, em um momento de ira soltou uma palavra e aquela criança acreditou naquilo, aquela criança cresceu acreditando que realmente ele era uma pessoa destinada ao fracasso. Quantas pessoas eu converso? Mas eu quero dizer para você o seguinte: palavra de pai e de mãe tem força.
Palavra daquilo que está sobre a tua vida tem força. Se Deus te deu filhos, você é maior do que eles na hierarquia. Então você tem poder para abençoar a vida deles. Se Deus te deu uma empresa, se Deus te deu um negócio, se Deus te deu um emprego, não abre a boca para se queixar de governo, não abra a boca para se queixar de crise, mas abra a sua boca para verbalizar uma palavra contrária, uma palavra que venha na contramão da lógica. Isaac abençoou seus filhos concernente às coisas futuras. Eu quero nesta noite desafiar a você a chegar em tua casa, colocar a mão na cabeça do teu filho, pode ser que ele esteja dormindo, vai lá e profira uma palavra de bênção. Abençoa teu marido, abençoa tua esposa. Quando um for para o trabalho, diga: Deus te abençoe lá no teu trabalho. Começa a orar por ele, começa a profetizar, começa a declarar uma palavra de vitória. A Bíblia diz que pela fé Isaac abençoou seus filhos acerca das coisas futuras. Quem crê que o teu futuro vai ser melhor? Eu tenho uma palavra para você essa noite. A palavra que você verbalizar aqui neste santuário há de fazer toda a diferença no seu futuro. Há poder nas tuas palavras, há poder na sua boca. Não abra a boca para uma palavra de desânimo, não abra a sua boca para uma palavra pessimista. Todo mundo diz que vai quebrar, você vai apontar o dedo e vai dizer: não vai quebrar, eu vou prosperar, não vai dar certo. E aí você diz: vai dar certo, em nome de Jesus vai dar certo. Olha para a pessoa do seu lado e diga para ela: eu profiro uma palavra de bênção na tua vida. Oh, glória a Deus. Quem está comigo nessa palavra? Oh, aleluia. Oh, aleluia. Se palavra de pregador tem poder, eu quero proferir uma palavra de bênção na sua vida. Você não entrou aqui nesta casa para ser um arrebentado, lascado, pessimista. Você botou o pé no santuário de Deus para conhecer o milagre de Deus na sua vida. Se alguém está dizendo que não dá, eu venho dizer para você que dá. Se alguém está dizendo que não tem jeito, eu digo para você: tem jeito. Alguém te falou que essa doença não tem cura? Pois eu vos digo: tem cura, tem cura, tem cura. Alguém disse que a porta está fechada, eu vim dizer que Deus vai abrir a porta. O meu Deus é Deus de milagre, e só quem crê glorifique ao nome do Senhor. O que eu vou pregar agora, eu não sei se você vai gostar. Mas a fé não é só para receber. A fé também deixa coisas. A fé não é só para receber. A fé também é conjugada para abrir mão de coisas que só você poderá abrir mão. A Bíblia diz, versículo 24, Moisés recusou. Preste atenção no verbo recusar. Moisés recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Sabe o que é isso? O maior império daquela época. Moisés foi criado no palácio de Faraó. Agora ele chega, a Bíblia diz que ele recusa. Ele recusou, versículo de número 24. Pela fé, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Tudo indica que Moisés teria condições de se tornar no futuro até um faraó. Mas ele recusou tudo isso. Ele recusou as glórias do mundo pecaminoso para andar debaixo de uma nuvem no deserto guiada por Deus. Você tem fé para recusar? Tem coisas na sua vida que Deus não vai dizer não por você. Você que terá que dizer não.
Você tem fé para abrir mão de certas coisas que você sabe que desagrada a Deus? Você tem fé para dizer que eu abro mão disso, eu abro mão daquilo? Você tem uma fé para recusar as ofertas de Satanás na sua vida? E olha que Satanás não vem com coisa ruim. Eu preciso dizer isso para você. Se pecado fosse ruim, ninguém queria. O pecado as pessoas querem, porque Satanás vem com coisas atraentes. Satanás vem com coisas agradáveis aos olhos. Satanás vem com coisas agradáveis ao paladar, agradáveis ao bolso. Olha o caso de Eva no paraíso. A fruta de que Adão e Eva comeram, ela era agradável. E a serpente induziu, tentou eles a pecar, e eles acabaram pecando. Adão e Eva não recusaram. Mas Moisés recusou muita coisa na sua vida para ter uma intimidade com Deus. E Deus está olhando você esta noite pensando, quando o pregador disse que era para receber, eles deram glória. Mas quando o pregador disse que era para recusar, sabe o que Deus está olhando? Ele está olhando para você, o quanto você tem fé para recusar aquilo que parece ser bom, o que parece ser atrativo para você, mas Deus diz, isso pode te levar a um caminho de desastre. Você sabe o que precisa recusar, você sabe o que precisa dizer não na sua vida. Agora eu tenho uma coisa para lhe dizer: Deus, Ele é galardoador, Ele é recompensador, Ele é pagador daqueles que abrem mão das coisas do mundo, das coisas que entram em choque com a palavra de Deus. Deus não deve nada para ninguém. Sempre que você recusar um pecado, sempre que você recusar uma oferta deste mundo para agradar a Deus, Deus saberá recompensar, porque quem anda com Deus, ele nunca perde, ele só ganha, só ganha, só ganha. Aleluia. Versículo 30, o verbo é cair. Versículo 30, o verbo é cair. A Bíblia diz, pela fé caíram os muros de Jericó. Pela fé caiu. Aquelas muralhas de Jericó eram intransponíveis. E por mais que eles quisessem derrubá-la, os soldados israelitas não conseguiriam. Mas eles começaram a cercar. Eles começaram a andar em volta. Começaram a dar voltas todos os dias. E no último dia, eles deram 7 voltas, em torno de 13 voltas no total. E a Bíblia diz que eles gritaram. E quando eles gritaram, a Bíblia diz que os muros de Jericó caíram. E quando aqueles muros caíram abaixo, eles tomaram posse de Jericó, que obviamente estava do outro lado daquelas muralhas. Por que eu saliento isso? Porque você tem uma Jericó para conquistar. Você tem algo de valor para tomar posse. O problema é que entre aquilo que você deseja e a posição que você está, existe uma muralha. E essa muralha não sai com soco. Essa muralha não cai com pontapé. Essa muralha, ela não cai com chute, com a força do seu braço, não. Com esperteza, não. Essas muralhas só caem com o poder de uma crença, o poder de uma confiança, um poder de que Deus vai derrubar as muralhas na sua vida. Quais são as muralhas que estão na sua vida? Quais são as muralhas que o inimigo levantou na sua história? Pois eu quero acreditar que você vai sair deste culto com uma fé tão grande que as muralhas vão começar a cair na sua vida. Levante a mão, comece a derrubá-las agora. Oh, glória a Deus. Em nome de Jesus, vai cercando
Cada culto que você vem, você vai rodeando. Cada glória a Deus que você dá, você vai marchando em torno das muralhas. Cada vez que você rasga o teu coração para exaltar o nome de Deus, a muralha se enfraquece. Eu quero crer que nos próximos dias, as muralhas que você conviveu, elas hão de cair por terra. Quem crê, glorifique a Deus. Oh, aleluia, oh, aleluia. Deus vai derrubar as muralhas na tua vida. Deus vai derrubar muralhas. Só quem crê, abre a boca para glorificar a Deus. Aleluia. Verso 33. Verso 33. Os quais pela fé venceram reinos, praticaram a justiça, alcançaram promessas, e o verbo fecharam a boca dos leões. O verbo é fechar. A fé que você tem em Deus, a crença que você deposita nele, mas uma crença de fato. Se você duvida, é bem provável de que tudo que eu preguei aqui não aconteça na sua vida. Eu preciso ser honesto. Eu sei que nem todos aqui têm a mesma fé. Nem todos acreditam. Nem todos acreditam do mesmo jeito. Tem pessoas que a gente prega e eles pensam, não é bem assim. Eu já criei, mas não aconteceu. Então as pessoas acabam não sendo persistentes na sua fé. Outros não alcançam esse nível de cegamente confiar em Deus. Mas, quando a Bíblia diz, fecharam a boca de leões, é porque o texto, o escritor, ele estava se referindo ao profeta Daniel, que lá na cova dos leões, a Bíblia diz que Deus fechou a boca dos leões, e eles não devoraram a Daniel, quando foi jogado naquela cova. Tem muitos leões na sua vida querendo te devorar. Tem muitas pessoas que se levantam para te criticar. São pessoas que se atravessam no seu caminho e te prejudicam mais que o diabo te prejudica. São pessoas que fazem coisas terríveis na sua vida. E olha que muitas das vezes a boca deles está aberta contra a sua vida. Só que eu tenho uma palavra, Deus está fechando a boca dos leões. Oh, aleluia. O próprio Satanás, que eu nem gosto de falar muito esse nome, a Bíblia diz, Edson, que ele anda ao nosso derredor como um leão, buscando a quem possa tragar. Agora eu tenho uma palavra, o mesmo Deus que fechou a boca dos leões para Daniel lá na cova, é o mesmo Deus que esta semana está fechando a boca de pessoas que se levantaram contra a sua vida, de pessoas que proferiram palavras de maldição, pessoas que disseram que você não ia longe, que o seu casamento não duraria, que a sua faculdade não duraria, pessoas que levantaram a sua voz contra você. Deus está fechando. Quem crê nisso, glorifique a Deus. Deus está fechando a boca. Você tem fé para ver Deus fechando a boca dos leões? Então glorifique ao nome do Senhor. Versículo 34, nós temos mais um verbo em destaque. Poderia citar vários, eu estou apenas selecionando. Apagaram a força do fogo, escaparam ao fio da espada. Preste atenção no verbo escapar. Uma fé que confia em Deus é uma fé que gera um escape. Você lembra no início da pregação, em que eu disse que o verbo é o que dá ação para a frase? Então, o teu papel é crer, o teu papel é confiar. Agora, quem provoca a ação é Deus na sua vida. Quem vai agir é Deus. E aí que está o problema. Às vezes a gente quer agir com as nossas próprias pernas, agir com o nosso próprio braço, com a nossa esperteza.
Você só tem que agir com o teu coração, com a tua mente, com a tua boca. No seu coração crendo, na sua boca abrindo com a palavra de ânimo, uma palavra de adoração. Mas a ação vem de Deus na sua vida. Escaparam ao fio da espada. Um dia, quando você estiver no céu, eu acredito que Deus vai te mostrar todos os escapes que Ele deu na tua vida. Todos os escapes, todos os livramentos que Ele agiu, que Ele operou, e você não se deu por conta. Mas a boa notícia é que o laço que armaram contra você, Deus está te dando o escape. A Bíblia diz que Ele nos dá o escape do laço do passarinheiro. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua vida. Esse laço não é para a tua vida. Deus está te dando o escape. Muita gente vai quebrar, você não vai, em nome de Jesus. Muita empresa fechou as portas, você não fecha, em nome de Jesus, porque Deus tem um escape. Muitas pessoas estão quebrando pau dentro de casa, brigando, se divorciando, mas Deus está dando o escape para o teu casamento. Muito filho de pessoas, muitos jovens estão indo para a boca de fumo, mas Deus está dando escape para os teus filhos. Deus tem escape para a sua casa. Deus tem escape para a sua vida financeira. Deus tem escape para a sua vida. Deus tem um escape, e só quem crê abre a boca para adorar, porque Ele merece. Aleluia. Uma fé que tira. Versículo 34, a Bíblia diz ainda, versículo 34, e da fraqueza tiraram forças. Uma fé que tira. Eu não estou pregando para super-heróis. Isso só existe lá na Marvel. Eu não estou pregando para Superman, Mulher Maravilha, Lanterna Verde, para o Hulk, para o Thor, quem mais? Eu estou pregando para homens e mulheres que chegaram nesta noite, dizendo: pastor, eu estou no meu limite, pastor. Eu não tenho mais remédio para tomar, que me ajude. Eu não tenho mais quem consultar. Eu não tenho mais a quem me aconselhar. Nada está dando certo. Se esvaiu as minhas forças. É para você que Deus mandou eu pregar essa noite. Sabe por quê? É porque da tua fraqueza vai sair uma força gigantesca. Você vai saltar muralhas no poder do nome de Jesus. Você entrou fragilizada por aquela porta, mas você vai sair como um gigante, como uma gigante, porque Deus vai te dar unção e autoridade. Quem te pisou essa semana vai ver você andar por cima. Quem te machucou, vai ver você agigantando. Tentaram te destruir, mas não deu certo. Sabe por que não deu certo? Porque aquele que está na tua vida é maior do que aquele que está lá fora. Oh, vai abrindo a tua boca e dando glória. Oh, aleluia. Porque esse culto é terapêutico. Enquanto você rasga o coração para adorar, Deus manda uma nuvem de glória do céu sobre a tua vida. Enquanto você abre a boca para exaltar o nome de Jesus, Ele enche a tua alma de força. Receba em nome de Jesus. Oh, aleluia, receba. A força que tu recebe neste santuário, remédio nenhum te dá. A força que tu recebe aqui, homem nenhum te dá. Receba agora em nome de Jesus. Essa ansiedade sai do teu corpo agora. Essa fraqueza. Oh, você entrou aqui, quem sabe, querendo chutar o pau da barraca. Você chegou aqui querendo largar tudo. Você disse: eu vou cometer um desatino. Você pensou: eu cansei. Mas o meu Deus disse: meu filho, eu não desisti de você. Minha filha, eu não desisti de você. Receba a força em nome de Jesus. Aleluia. Eu encerro no verso 34. E tornaram-se poderosos na batalha. Uma fé
que te transforma. Transforma quem você é. Porque a tua fé não muda Deus. A tua fé muda você. Deus não precisa mudar. Mudar o quê? Deus vai melhorar? Não tem o que ele melhorar. Então, é nós que melhoramos. É nós que crescemos quando exercitamos uma confiança em Deus. A Bíblia diz: tornaram-se poderosos na batalha. Até o ponto que eu sei, o verbo tornar é um verbo que está atrelado a uma transformação. Uma pessoa só pode se tornar, e quando ela se torna, ela está sendo melhor do que ela era antes. Ela está se tornando em alguma coisa que ela antes não era. Você não era. Você não estava. Muitas pessoas não investiram em você. Muitas pessoas não acreditaram em você justamente porque te avaliaram errado. Eles diminuíram a capacidade de Deus na tua vida. Mas os mesmos que te rotularam, os mesmos que te avaliaram, eles vão ver o que Deus tornará você nos próximos dias. Oh, aleluia! Fique em pé porque eu quero terminar essa mensagem profetizando. Oh, aleluia! Oh, eu recebo uma autoridade de Deus para profetizar que Deus vai tornar você o que tu nunca foi até hoje. Aquele teu parente disse assim para você: adianta ir na igreja. O teu parente disse assim: acaso o teu pastor vai pagar tuas contas? Não é assim que eles dizem para você? Eles não dizem assim: o que adianta ir lá na igreja? Mas sabe o que acontece? Deus vai tornar você uma pessoa muito melhor do que você já é. As oportunidades que você não teve, Deus te dará. A sorte que não ocorreu na sua vida há de ocorrer, porque uma transformação de Deus está para acontecer na tua vida. Nem você vai se reconhecer, os teus parentes não vão te reconhecer, porque uma mudança de Deus está para acontecer na tua vida. Oh, levante a mão para o céu. Uma metamorfose do céu está acontecendo. Deus está mudando a situação. Deus muda o contexto. Deus muda tudo. Deus muda o cenário. Deus muda o teu nome. Deus muda a tua história. Deus muda a tua situação. E só quem crê nisso comece a abrir a boca e glorificar a Deus. Receba essa fé essa noite. Enquanto Davi canta, levante a mão e receba. Em nome de Jesus. Vai transpondo essas barreiras. Oh, rasga o teu coração. Deixa essa lágrima correr. Verbaliza uma palavra de vitória. Quanto tempo